Tá Não bom. fiquem tímidos. Tem as reações também, né? É ótimo as reações, podemos usar elas. Elas são meio novas, ainda não estou acostumada a pedir para mandar as reações. Então, beleza. Ó, queria começar contando aqui o que é ficar em paz, assim. Na verdade, queria saber um pouquinho de vocês, assim. O que é para vocês ficar em paz com o dinheiro, de onde vocês estão querendo chegar, assim, né? Se alguém quiser falar um pouquinho, ou o Sam também quiser falar um pouquinho. O que é para você? Gente, Estar em paz com o dinheiro. Planejar melhor os gastos. Boa. Gente, a ideia é que a gente vai conversando mesmo, tá? Eu vou falar um tanto, mas eu não gosto de ficar falando sozinho. Eu tô sempre perguntando para saber como é que estamos indo. verdade. Liberdade total, para mim é muito sobre isso. Para mim é muito sobre não ter medo de gastar e guardar. Tipo assim, saber quanto que está destinado para cada em paz, assim, tranquila. Tem aquele Uhum, estresse. total. Ó, vou contar um pouquinho então o que para mim é estar em paz com o dinheiro. Eu listei muitas aí, mas eu podia falar durante muito mais tempo. Mas é saber que o salário vai dar para pagar as contas do mês sem estar apertada, receber o salário e não ter que pagar a coisa do mês anterior me dá muita tranquilidade. Saber quanto que eu posso gastar numa saída com amigas, saber que eu estou me preparando para a aposentadoria, ter uma reserva de emergência para me socorrer quando eu preciso, saber que eu posso fazer uma viagem sem colocar outros planos em risco, gastar meu dinheiro sem culpa. Esse é um ponto que eu tinha muita culpa, assim, tudo que eu gastava doía, sofria, achava que eu devia estar gastando com outra coisa, não com o que eu estava gastando. E também, né, no meu caso, e acho que vão ter aqui algumas empreendedoras e autônomas, é saber que minha empresa, que o meu negócio tem dinheiro para pagar as contas dele e que tem dinheiro para me pagar também, né? Que eu sou uma conta importante do meu negócio. E por que a gente fica, então, tão ansiosa com o dinheiro, né? Que estamos aqui porque a gente sente ansiosa, né? E faz sentido a gente sentir ansiosa com o dinheiro. Tem muito motivo para a gente ficar ansiosa com o dinheiro mesmo. Realmente não faltam. E eu quero começar a gente conversando um pouco sobre esses, né, alguns motivos aqui que eu estou citando que contribuem com essa ansiedade sobre o dinheiro. Se vocês tiverem mais coisas aí, vocês podem ir me contando também. Porque é normal que a gente esteja ansioso com o dinheiro, porque tem realmente muitas razões para a gente estar ansioso, né? Mas tem caminhos para a gente encontrar essa paz na nossa relação com o dinheiro. Mas vamos lá falar um pouquinho desses motivos. Um deles é que a gente vive num país com uma enorme desigualdade social, né? E saber da situação, da realidade do nosso país já causa muita angústia, né? A gente pensa que talvez a gente não está tão longe aí de estar numa situação de mais difícil, de desemprego, enfim, a gente tem uma desigualdade social considerável. Então, aqui, eu peguei esse dado aqui, que é a renda necessária para estar entre os 10% mais ricos, né? Eu peguei os estados, né, que achei que ia ter mais gente aqui de Minas, São Paulo e Rio, né? E é um corte que, né, não sustenta uma vida que dá para pagar tudo sem nenhum aperto, ainda para sobrar algum dinheiro. Então, essa é uma realidade muito desigual. Né, esse salário não é um salário que a gente vai considerar uma pessoa rica, né, mesmo assim. Então, isso com certeza é uma coisa que traz ansiedade com o dinheiro na nossa realidade. Né, e também para representar isso, o custo médio da quanto que custa em relação ao salário mínimo a cesta básica, né? Então, aqui em Minas, mais ou menos metade do salário mínimo seria para pagar uma cesta básica. Né? Então, isso com certeza causa ansiedade aí para a gente, né? Faz sentido. O segundo ponto é que a gente fica querendo buscar uma segurança né, financeira, assim, que a gente quer ter essa paz de, nossa, agora eu estou me sentindo segura, mas será que uma hora esse sentimento chega? Será que essa segurança ela realmente existe? Né?
Porque será que se a gente guardar todo o dinheiro que a gente ganhar a vida inteira, a gente vai estar se sentindo segura? Talvez nem assim, né? Tem algumas pesquisas sobre, né, uma população de altíssima renda, se elas se sentem seguras com o dinheiro que elas têm. E as respostas são assim, se eu tivesse o dobro do que eu tenho hoje, eu me sentiria segura, né? Ou, enfim, é uma coisa que talvez todo mundo esteja sentindo de alguma forma essa insegurança. Então, talvez ela não, essa segurança mesmo, talvez ela não existe, porque a gente guardar todo o dinheiro que a gente tem ia fazer a gente perder momentos da vida que faz a vida perder o sentido, né? Se a gente não puder sair com os amigos, fazer uma viagem, passar tempo com a família, poder dar um presente, às vezes, para quem você ama, comprar uma coisinha que você quer. E, às vezes, essa ideia da gente querer guardar tudo em nome dessa segurança que a gente está achando que existe, e ela vai causar uma ansiedade na gente, pode estar fazendo a gente perder partes da vida que são muito importantes e que não voltam, né? Então é isso. Talvez a segurança que a gente idealiza, ela não existe, a não ser que a gente seja herdeiro, que acho que não é o caso de ninguém aqui. A gente vai precisar continuar trabalhando para ter dinheiro para poder viver, né? Então, o ponto aqui é mais a gente pensar que, claro que a gente precisa guardar dinheiro, né? E, inclusive, esse próximo slide, que não quer dizer que a gente não precisa guardar dinheiro, a gente precisa guardar dinheiro, é claro, mas eu percebo esse, né, que também era um comportamento meu, mas eu percebo muito nas minhas alunas, conversando, né, com vocês lá no Instagram, assim, que a gente busca essa segurança e que abre mão, às vezes, de muita coisa agora para ter segurança, sendo que talvez ela não exista, a gente vai conseguir criar a parte dela, assim, guardando o nosso dinheiro, tendo nossa reserva de emergência, guardando para o futuro, mas tendo a consciência que viver é um risco, e não tem muito o que a gente fazer, né? E vivendo numa sociedade que o dinheiro que vai permitir trocas de moradia, de alimentação, de saúde, enfim. É isso, não é a gente ser responsável, porque se a gente for responsável, a gente vai ter mais ansiedade ainda, mas talvez a gente parar de pensar que a gente está guardando para ter essa segurança total, né? Porque talvez ela nunca vai chegar. Faz sentido? Me conta aí. O terceiro é que não ensinam a gente a lidar com o dinheiro. E aí, se a gente não sabe lidar, é uma coisa, né, um pouco desconhecida que vai gerar uma ansiedade mesmo. Tudo do que a gente aprende com relação ao dinheiro, a gente vem de exemplos que a gente observa quando a gente é criança, dos nossos pais, dos nossos tios, avós, como que eles lidam com o dinheiro, e a gente vai observando ali e meio que aprendendo, tipo, nossa, então tá, o dinheiro, meus pais brigam muito por causa de dinheiro, talvez dinheiro, então, não é uma coisa tão legal, e pode ser que você cresça com essa sensação. Também a gente não aprende muito na escola, né, nem fundamentos assim de gestão financeira. Então, esse ponto de ninguém ensinou para a gente a lidar com dinheiro, a gente vai chegar agora na vida adulta e virar, gente, o que eu faço agora? Eu não sei, né? Ninguém me ensinou. Se você não teve bons exemplos assim em casa, talvez você realmente não saiba, né? E precisa começar a aprender. E aí eu quis trazer aqui duas historinhas, assim, né, um pouco fictícias, mas com base na realidade, desse ponto que eu estava falando, sobre como que a gente aprende nessa observação. Então, se são pais que acumulam dívida sempre e vivem um padrão de vida acima do que poderiam bancar, a criança provavelmente vai perceber esse estresse e ansiedade dos pais com relação ao dinheiro, né, ou discutindo ou passando alguma dificuldade financeira, e pode fazer com que essa criança associe o dinheiro a problemas e sinta medo e insegurança financeira no futuro, né? Então, talvez essa pode ser uma criança que vai estar ali sempre pensando nessa segurança, né? Nossa, estou sempre buscando essa segurança aqui do dinheiro, porque eu não quero viver igual meus pais viviam, né? Pode ser um caminho. Então, quando a gente às vezes olha de fora a nossa própria história com o dinheiro, você pode entendê-la de um jeito diferente, né? Outro exemplo é pais que gastam impulsivamente, com itens supérfluos, sem pensar no longo prazo. Essa criança ela pode observar esse comportamento e desenvolver uma visão distorcida sobre o valor do dinheiro, achando que dinheiro pode ser facilmente gasto,
sem entender que ela precisa poupar, sem entender que ela precisa de um planejamento financeiro, né? E, enfim, várias histórias, assim, nesse modelo, assim. E é um ponto que independe do nível socioeconômico da família, né? Então, tanto famílias de alta renda, de baixa renda, essa relação entre como era o relacionamento com o dinheiro dentro de casa e como que nós filhos aí saímos com a nossa relação com o dinheiro, ela é impactada da mesma forma, né? Então, esse é um ponto que é bem importante, assim, a gente não... se a gente não aprendeu, ou a gente aprendeu daquele jeito, né? A gente até deu uma aula em algum lançamento, acho que ano passado, talvez, que era né, como você lida com o dinheiro não é culpa sua. É um pouco essa ideia. A gente foi pegando tudo que a gente foi aprendendo ao longo da vida, né? Mas talvez agora a gente pode parar para poder rever essa relação com o dinheiro, né? Já com um olhar mais adulto e distanciado. E, enfim, mais muitas razões. E aí, ainda por cima, né, a gente vê muito na internet formas de organização financeira e de como educação financeira, como se organizar, etc., que ainda não contribuem com a gente ficar em paz com o nosso dinheiro. Então, além dessas razões todas aí, da gente ter essa ansiedade, vem ainda a internet para ajudar a gente. Então, aqui algumas coisas que eu vejo pela internet que eu não concordo, eu vou explicar um pouquinho por quê, e talvez você esteja aí achando que fazer isso vai te trazer paz com seu dinheiro, mas não vai. Vou explicar um pouquinho por quê. Primeiro anote todos os seus gastos, saber como é que você gasta cada centavo. Essa pode ser uma forma de se organizar? Pode ser. Para quem gosta dessa forma e para quem consegue fazer isso ser um acompanhamento dos gastos ao longo do mês. Porque muitas vezes a gente vai anotar os gastos, olhar para trás e falar, nossa, gastei tanto de, sei lá, Uber. E agora, eu vou fazer o que com esse dado? Vou gastar menos no dinheiro que já foi? Não vai, né? Então, anotar tudo, cada centavo, pode também não ser eficiente, pode não funcionar. E você vai ficar estressado querendo saber o que foi cada centavo, falando, nossa, esses R$20 que eu não sei com o que eu gastei, como eu sou descontrolada financeiramente. Né? E não. Anotar os gastos pode ser um dos caminhos, mas precisa ser uma forma que você vai conseguir acompanhar ao longo do mês, que vai te ajudar a tomar decisões ao longo do mês. Segundo, analise seus gastos e veja quanto dinheiro você está gastando com besteiras. Esse é específico, não sei se alguém já recebeu esse anúncio aí em algum momento de um cara de finanças que pega uma planilha, começa a falar ali, tô analisando aqui os gastos, olha quanto que gastou com besteira aqui. Aí você vai ver que seu dinheiro está indo para o ralo com besteira. E, gente, a gente vai gastar algum dinheiro com besteira mesmo. A gente não gasta dinheiro só para sobreviver, né? Só para pagar comida, aluguel e, sei lá, transporte, saúde. Não. Você vai ter um dinheiro para você gastar em roupa, em coisa à toa, em, sei lá, um doce ou, sei lá, qualquer besteirinha que você queira, né? Não é todo o dinheiro que precisa ir para gastos extremamente essenciais. Claro que tem que ter um equilíbrio, mas não adianta a gente sentir culpa com qualquer gasto que não seja essencial. E aí tem esse meme aqui do quadro de memes da semana passada, que é aquela coquinha gelada que custa R$5 no restaurante, que vai dar R$25 na semana, R$100 no mês, R$1.200 no ano e R$12.000 em 10 anos. Né, aí ele brinca que não está nem perto da entrada de um apartamento, então aproveita sua coca tranquila. E é um pouco isso mesmo. Essas coisas não vão ser o que vai fazer uma grande diferença lá na frente, porque a gente também precisa de agora, a gente também precisa aproveitar o presente. Né? Se a coquinha é importante, tudo bem, deixa ela estar ali. Esses R$5 aqui não estão saindo lá da sua poupança da aposentadoria para ir para a coquinha, sabe? Outra, invista X% do que você ganha, sem saber dos seus objetivos, sem saber da sua realidade, sem saber, né, se tem filhos, se tem casa própria, sem saber nada, né? Então, esses X% do que você ganha não costuma muito funcionar, né? Eita, aí coloquei essa
essa imagem do Primo Rico que deu, né, um bafafá na internet, acho que alguns meses atrás, que ele pegou uma renda aqui de R$ 1.720 por mês, fez um orçamento absurdo aí, e coloca, então sobrou R$ 270 por mês para você investir, né? Baseado não sei em quê. Aí o sushizinho vai vir, gente. Talvez seja o próximo. Olha lá. Ao invés de comer japonês, invista em ações. Também é do Primo Rico. Maravilhoso, né? Só que não. E aí eu sei que ele fala isso em vários vídeos, e aí eu só vejo vídeos de gente vendo vídeo criticando ele, tá, gente? Esse é um lazer, inclusive. Mas que ele fala muito isso, de ir comer japonês, em vez de você ir comer seu japonês, você investir em ação do Itaú. Ele ainda até identifica que é do Itaú. E assim, imagina que cada gasto que a gente vai fazer agora, a gente vai pensar, nossa, se eu não comer japonês, vou investir na aposentadoria e lá na frente vou ter mais R$ 5 de renda passiva. Assim, sabe, não faz sentido. A gente não tem como a gente calcular tudo que a gente está gastando agora e pensando nessa troca de presente e futuro o tempo inteiro. A gente não consegue, é humanamente impossível fazer esse cálculo. E a gente não é completamente racional assim, né? A gente é humano, então a gente tem que encontrar formas de lidar com a nossa irracionalidade, e com nossos desejos e com a nossa realidade, né? Então, um conselho como esse não adianta em nada, só vai te trazer culpa e, enfim, né? Não faz sentido você tirar aí do seu lazer para pensar em R$ 5 a mais lá na frente, né? Não é esse tipo de troca que a gente quer fazer aqui para ter uma relação saudável com o dinheiro. Seguir dicas do tipo, o que eu faria se eu ganhasse R$ 6.000 por mês. Do fundo do coração, o que me dá vontade quando eu vejo essas coisas, é falar, que ótimo, então faz, entendeu? Você com o seu dinheiro aí. Não, de novo, é não sabendo da realidade, não sabendo das prioridades de cada um, que precisam ser consideradas no orçamento mensal. Né, é o orçamento de cada um. Eu não sei, eu não vou falar. Não falo para a Sandra, gasta aí R$ 200 de lazer, tá bom? Não, né? Jamais, nunca falei isso, né? É tipo uma nutricionista vir querer dar a mesma dieta para todo mundo que tem, sei lá, 70 quilos. Então, todo mundo que tem 70 quilos vai comer desse jeito aqui. E não faz sentido, né? Vai ter quem goste lá, sei lá, mais de um doce, vai ter quem tem o objetivo de, não sei, emagrecer, o outro é de ganhar massa, o outro tá tudo bem, só quer ser feliz e saudável. Então, não faz sentido. E, por fim, o faça renda extra a qualquer custo, assim, como se o que você não está guardando dinheiro é porque você tem que estar fazendo uma renda extra, sem considerar que, gente, já trabalhar 8 horas por dia, se tem ainda transporte, cuidar da casa, saúde, se ainda se tem filho, já é trabalho suficiente, né? E assim, claro que a renda extra ela pode ser uma ferramenta ali em alguns momentos, mas não é uma bala de prata, assim, que, agora você faz uma renda extra e pronto, você vai ter muito dinheiro para guardar, né? Talvez não seja viável, e aí tem esse episódio aqui do reality da Natália Arcuri, até antigo, mas que me incomodou muito, assim, tem uma cena que ela fala com esse menino, né? Ela coloca algumas metas dele fazer bolo de pote e ter renda extra. E aí ela chega para ele e fala assim, como assim? Como que você não deu conta de fazer 50 bolos de pote? E tipo, gente, é um trabalhão fazer o bolo de pote, né? E, enfim, aí também não acho que é um conselho que vai ajudar a gente a ter mais paz com o nosso dinheiro. Beleza, vamos voltar então para o que é ficar em paz com o dinheiro. Aí eu pedi, né? Já falei um pouco e ainda quero falar um pouco mais do que é para mim e dessa minha história de ficar em paz com o dinheiro, né? Porque hoje eu me sinto bastante em paz com o meu dinheiro, mas nem sempre foi assim. Mas antes de contar um pouco de mim, eu pedi para algumas aluninhas para me contarem o que para elas era ficar em paz com o dinheiro. Então, tem 2 alunas aqui que vão falar rapidinho para a gente, acho que é bem legal, pra vocês verem onde que a gente quer chegar, né? O que é esse tá em paz com o dinheiro.
que eu queria fazer o Planejando Seu Dinheiro, Tá foi dando porque pra eu ouvir? sentia que eu não conseguia guardar dinheiro. Eu já até estipulava a quantidade de dinheiro que eu queria gastar por mês, mas eu sempre ultrapassava e acabava não guardando o que eu queria guardar. E eu ficava me sentindo muito pra trás em relação às minhas amigas que já tinham uma quantidade boa de dinheiro guardado. E no curso eu aprendi a fazer o planejamento prevendo esses imprevistos que sempre me tiravam da rota. Logo nos primeiros meses eu consegui me manter no orçamento que eu fiz no curso, que eu já ultrapassava ali por volta de R$ 500 por mês, então em 2 meses já pagou o valor do curso. E eu fiz a minha primeira viagem que eu consegui me manter 100% dentro do orçamento. Normalmente eu estourava o orçamento de uma viagem por volta de R$ 1.000, e nessa eu previ 3.000, eu gastei R$ 3.000 e 1,60. E foi por conta desse planejamento bem feito que eu consegui realizar o meu maior sonho. Eu pedi demissão em janeiro para empreender e tem dado certo desde então. E aí que é o mais chocante, porque eu saí de um cenário que eu não controlava nem meu faturamento como maquiadora e passei a viver realmente de uma maneira organizada dentro do meu negócio. Hoje eu sei exatamente quanto do meu faturamento é lucro, quanto é de custo fixo, quanto é de reposição de produto e quanto é o meu salário, e eu consigo, né, lidar com isso de uma maneira muito mais tranquila, coisa que assim, eu nem imaginava que existia antes de fazer o curso. Inclusive, essa semana eu gastei quase R$ 2.000 só em produto para revender no meu estúdio, e isso era inimaginável de fazer antes. Antes eu gastava R$ 300, já me sentia culpada. E hoje, essa semana eu gastei tranquilo, passei tudo no Pix, porque eu sei que eu posso gastar esse dinheiro, porque tá planejado e tá previsto. E isso só foi possível por causa do Planejando Seu Dinheiro. Isso foi o curso que mudou minha vida e possibilitou meus sonhos. Gente, é isso. Ainda vamos falar muita coisa aqui, mas eu queria trazer antes, né, para Quando eu vocês decidi terem essa visão, assim, de onde que a gente quer chegar. E aí, a ideia é que depois aqui, né, desse vídeo, eu vou contar um pouco do como, então, né, como é que a gente vai fazer, então, para ter paz com dinheiro. Já falei que dá para gente... Estamos ansiosos e como não, né, como continuar ansiosa. E aí, enfim, onde que a gente quer chegar. E agora, né, depois aqui do vídeo da Gabi, um pouquinho de como Ei, a gente pessoal, meu chega nome é lá. Gabriela. Eu fui aluna do Planejando Seus Dinheiros ano passado com a Ana e vim dar meu depoimento aqui rapidinho. O dinheiro sempre foi uma fonte de ansiedade muito grande na minha vida. Eu sempre achei que eu tinha que guardar o máximo possível e acabava sempre me privando, de realizar certos sonhos, alcançar certos objetivos que eram super possíveis e que eu achava que não. Sempre que eu gastava com alguma coisa assim não essencial para mim, era uma fonte de muita culpa, de sentir que aquele dinheiro eu poderia ter guardado, que eu não deveria ter gastado, que tinha sido responsável. E com o curso eu comecei a entender que é importante guardar, sim, preciso pensar em aposentadoria, pensar em reserva de emergência, mas é igualmente importante a gente planejar para gastar também, para a gente conseguir realizar coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, coisas que eu não fazia ou sentia muita culpa quando fazia era gastar dinheiro com viagem e com férias. E eu amo viajar. E eu me privava muito disso e sentia muita culpa. E isso atrapalhava muito minha qualidade de vida. E menos de um ano depois do curso, eu consegui fazer 2 viagens planejadas, responsáveis financeiramente e principalmente sem culpa nenhuma. Estou com uma viagem marcada para o final do ano, que está seguindo a mesma linha de planejamento. Então, o dinheiro que está sendo alocado para essa viagem, eu sei que é um dinheiro que eu estou guardando para gastar e não ter esse sentimento de culpa, não ter o sentimento de que eu estou sendo responsável, tendo a consciência de que eu estou guardando tanto que eu deveria guardar para outras coisas, para outros objetivos, para mim traz uma qualidade muito grande assim de vida e de saúde mental, de ter essa tranquilidade de que eu estou seguindo um planejamento que faz sentido para mim e que eu não preciso me privar tanto quanto eu me privava antes. Então acho que o curso foi essencial para mim nesse sentido. Guardar, mas guardar com uma destinação e guardar também para gastar e me sentir mais à vontade assim, e sem culpa de alcançar objetivos e, enfim, sonhos que eu tenho na minha vida. E é isso. Aproveitem o curso porque é realmente muito bom. Tchau, tchau.
Gente, é isso. Acho que é legal E pessoal, trazer meu nome é outras pessoas além de mim, assim, também falando. Porque eu também era assim. Quem que foi? Carol falou aqui que eu me identifiquei total. Eu queria guardar tudo, tudo mesmo, gente, que eu ganhava. Tipo, R$ 2 que eu ia gastar, eu ficava pensando assim, nossa, mas aí R$ 2 que eu vou tirar do meu dinheiro guardado, porque eu podia estar guardado se eu não estivesse gastando. E, tipo, tudo era meio assim, tinha muito medo de para frente precisar e não ter. Mas, né, desde que eu mudei essa forma de pensar, assim, que eu venho vivendo, assim, o presente e tendo, né, uma reserva, tendo um dinheiro guardado, se eu precisei, tinha dinheiro. Então, a gente começa até a, né, quebrar um pouco desse medo, do que quando acontece e tá lá, tá planejado, estragou um negócio aqui em casa. Tá bom, tem ali o fundinho da casa, tá tudo bem. Então, eu também era assim, eu era extremamente ansiosa com dinheiro, eu sentia muita culpa, não comprava coisa para mim, era assim, se tinha que comprar inclusive a bota nova que eu tô bem precisando, que era assim, minha mãe chegava e falava assim, Ana Flora, não tem mais condição essa bota, joga fora, vão comprar outra agora, não tem como. E aí eu falava, realmente, acho que eu tenho que comprar outra, né, porque agora tá impossível. Então, assim, eu não queria comprar nada para mim, e meio que eu achava assim, gente, mas tá tudo certo, né, porque eu guardo dinheiro, eu sou bem econômica, então tá tudo bem, tá saudável minha relação com o dinheiro, né? Só que, né, não mesmo, não mesmo. E como eu sempre gostei, assim, né, de dinheiro, de guardar dinheiro, eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Então, fui fazer alguns cursos de planejamento financeiro, comecei a estudar um pouco sobre investimento, e aí comecei a aplicar as coisas para mim, assim, né, de organização, de orçamento, e fui ficando, falei, olha, eu gastei esse mês com coisa que não era essencial e eu fiquei tranquila. Que incrível! E nisso comecei a pensar se isso poderia ser um trabalho, né? E fui me especializando, assim, fiz o meu TCC né? Eu fiz administração na FMG, meu TCC foi em finanças pessoais, né? Naquela parte ali de preceitos financeiros sobre nosso relacionamento com o dinheiro ao longo da vida. Tem alguma certificação para recomendar investimentos, enfim, fui me especializando e nisso já aplicando também. Né? A minha primeira cliente foi Dani, que está aí assistindo a aula também, que mora comigo hoje, e comecei a ajudar ela ali, foi dando certo, ela já foi me indicando para outras amigas, e enfim, assim que comecei. E foi muito legal, porque no começo era exatamente isso que eu queria implantar esse chipzinho que eu tinha conseguido ali comigo em outras pessoas. Né? E aí, quando eu vejo esses vídeos assim, tipo, eu e a Sandra, a gente vendo esses vídeos, a gente até chorou. Porque era exatamente aí que a gente queria chegar. E aí, como que a gente chega nisso? Né? Então, vou contar um pouco da metodologia mesmo, que eu fui desenvolvendo ao longo desse tempo, para vocês entenderem um pouco mais, né? O como, e aqui já vão ter algumas coisas mais acionáveis assim também, para vocês já irem colocando em prática. Primeiro ponto é a gente olhar para o passado, porque se a gente não olha, né, para o passado para entender tanto um passado recente, assim, de como é que você gastou seu dinheiro nos últimos meses, quando você olha para esses valores ali, você concorda com essa forma que você gastou o dinheiro? Ou você fala, nossa, não, isso aqui eu gastei muito e nem era tão importante para mim. E não é esse olhar para se culpar, mas para a gente entender o que está acontecendo e como que você realmente quer gastar seu dinheiro. Então, aí uma tarefinha seria a gente analisar os gastos dos últimos 3 meses e categorizar eles, porque aí você vai conseguir, né, ter esse olhar mesmo e pensar para frente. Eu quero continuar gastando meu dinheiro dessa forma? Eu concordo? O que é prioridade para mim? Então, com base no passado, às vezes a gente vai conseguir entender melhor como a gente realmente está gastando esse dinheiro. Mas também não é para a gente olhar só para os números, a gente olhar para essa relação com o dinheiro também é muito importante. Então, né, é isso que a gente está falando, assim, quais são os sentimentos que vêm para você com relação ao dinheiro? O que você aprendeu sobre dinheiro ao longo da vida? Como é que era a relação dos seus pais com o dinheiro? O que você via? O que você foi aprendendo ali sobre dinheiro? E aí uma tarefa, assim, que antes nem era tarefa, mas eu vi muitas meninas fazendo, assim, e eu percebi que eu fiz isso muito no meu processo, que foi conversar com a minha irmã sobre dinheiro. E a gente, nessas conversas, a gente foi percebendo o que a gente aprendido, o que era diferente até das nossas amigas, assim,
E aí é bem legal quem faz esse exercício. Sempre volta para contar para a gente lá no grupo como é que foi. Né, ou irmãos ou amigos de infância que tinham realidades parecidas. E aí, às vezes, a gente consegue enxergar agora de uma forma diferente. Né? Então, talvez, por que isso aqui me causa uma ansiedade com o dinheiro? Meus pais pensavam desse jeito, acabou acontecendo isso quando eu era criança, e isso me marcou muito. Então, inclusive, fiquem à vontade para levar para terapia. Quem faz terapia é um tema maravilhoso a gente trabalhar, né? Porque dinheiro é humano. Se a gente não olha para essas questões, a gente não vai conseguir começar a guardar dinheiro. E assim, gente, é sério, é muito sério. Tem gente que consegue começar a guardar dinheiro depois que entende esses porquês, entende mais da sua história, do que acredita com relação ao dinheiro. Né? Então, olhar com cuidado assim, para esse passado é bem importante. Também vamos olhar para o presente, né? Claro, o presente é muito importante. Então, a gente planejar os gastos do mês e do ano, né? Que foi até um pouco que a Olga falou ali no videozinho dela, que às vezes a gente não vê alguns gastos assim que estão ali para acontecer, só que a gente esquece de planejar. Então, sei lá, quem tem carro já sabe que todo ano chega o IPVA e ainda assim fala, não, janeiro tem que pagar IPVA, não estava lembrando. Sendo que, né, tipo assim, a gente já sabe. Imposto de renda, quem tem às vezes que acertar alguma coisa, já ir se preparando, guardando um pouquinho todo mês. Enfim, não pensar só os gastos do mês mesmo, porque senão a gente vai acabar levando sustos. E o orçamento não é só uma lista com seus gastos. Para a gente chegar no orçamento, a gente precisa entender da nossa vida mesmo, da nossa rotina, das nossas prioridades. Porque como a gente está gastando o dinheiro ali do mês, se ele não estiver alinhado com o que é importante para a gente, provavelmente a gente não vai estar feliz. Sabe aquele dinheiro que você olha e fala, não, eu gastei tanto de delivery, nem precisava. Provavelmente porque não era tão importante para você só queria resolver o problema ali na hora, não se planejou bem, sabe? Então, coisas assim que às vezes a gente vai conseguir analisar, né, descobrir a razão de por que está daquela forma quando a gente para pensar mesmo nesse orçamento. Outro ponto é saber da sua vida financeira e bancária, onde que você tem conta, se você está pagando alguma taxa, alguma conta, né, tarifa de conta, ou juros que você não precisava estar pagando. Então, assim, já descobri gente pagando aqui milhares de reais por ano em anuidades que não estava usufruindo de nada, né? Se você estiver usando aí, tá tudo bem. Mas, realmente, a gente ter esse controle. E aí, tem um site do Banco Central que chama Registrato. Então, só botar aí no Google Registrato, que vai aparecer, é o .gov. E você vai ver todas as instituições financeiras que você tem conta, o que você tem de crédito, assim, tipo, o que está parcelado para frente, até para checar, gente, tem alguma conta aqui que nem eu estou sabendo que existe? Será que abriram alguma conta no meu nome? Então, para ter essa noção, assim, isso é bem importante. Então, já fica essa tarefa aí para vocês fazerem. E talvez o mais importante é esse ponto da organização financeira. Do que eu tenho visto, ele é a chave para o sucesso do planejamento financeiro. Porque ele vai ser a gente conseguir controlar, organizar nossos gastos ao longo do mês. E quando eu falo controlar, não quero que vocês pensem que é no sentido de, tipo, esse de olhar cada centavo, de ter um controle exagerado, assim, né? É a gente saber o que está acontecendo e saber o que a gente pode fazer. Então, se eu posso comprar uma blusa esse mês, se eu vou esperar até o mês que vem, o que está acontecendo? A gente está bem situado ali dentro do nosso dinheiro, que, né, não é exatamente fácil, porque são muitas informações. A gente gasta dinheiro quase que todo dia para viver, né? Como é que a gente organiza isso? Então, a gente encontrar uma forma de organizar que vai fazer a gente ter essa consciência de o que está acontecendo ao longo do nosso mês e vai ajudar a gente a tomar decisão, é muito, muito importante. Talvez o mais importante que a gente pode ter, porque a curto prazo já faz essa diferença de você estar tranquila, sabendo que você está bem situado ali no seu mês, o que você pode, o que você não pode. E
no longo prazo é o que vai te fazer guardar dinheiro, porque se você sabe viver ali dentro do que você planejou, tendo uma boa organização, esse dinheiro que você planejou para sobrar, ele vai sobrar. E acho que até, de novo, a Olga estava contando ali, né? Ela não tinha esse sistema muito bem estabelecido, então acabava que ela não conseguia guardar dinheiro. E aí, quando a gente consegue saber o quanto que a gente vai juntar no mês, quanto que a gente vai gastar tendo lá nosso orçamento e tendo essa boa organização, esse dinheiro, ele naturalmente, né, entre aspas, assim, mas ele começa a sobrar com mais facilidade. Então, esse olhar para o presente do dia a dia, assim, ele é muito importante. Rio tem uma reserva de emergência, né, gente, que ele é pensando, assim, no presente já um pouco no futuro, mas, assim, essa ansiedade toda, essa angústia, essa procura aí, nossa, pela segurança, a gente consegue comprar ela com a reserva de emergência, né, sendo, assim, esse dinheiro que a gente está guardando, juntando, para se a gente perder o emprego, se acontecer alguma coisa, algum acidente, quebrou alguma coisa que era muito inesperado, enfim, para todos esses casos que a gente fica com medo, tipo, meu Deus, se acontecer se eu não tiver dinheiro, a gente tem a reserva de emergência, né? E aí, aos poucos, a gente vai construindo essa reserva. Mas já coloquei aqui como tarefa, assim, você calcular quanto que custa sua vida essencial por um mês. E aí, quando eu falo essencial, tudo que você precisa para realmente sobreviver, né? Então, talvez não vai ter aí dentro desse valor, sei lá, uma aula extra, alguma coisa. É isso, que não é fundamental ali para você sobreviver. Então, colocar como meta ter, no mínimo, e aí essa é a primeira meta mesmo, então, o primeiro sonho é a reserva de emergência, no mínimo 3 vezes esse valor guardado, e aos poucos a gente vai crescendo essa reserva, né? Aos poucos você vai vendo que você já consegue guardar, ou que você vai precisando de um pouquinho mais para ter mais segurança, né? Ou dependendo da fase da vida. Então, quem tem filho, eu já falo, gente, vamos guardar um pouquinho mais, né? Porque tem gente dependendo de você agora. Então, o ter a reserva, a gente consegue meio que comprar, né? Entre muitas pausas, muitas aspas, assim. Chama Registrato, Bárbara. Aqui, ó. Isso, a Sandra mandou aí. E olhar para o futuro também. Gente, esse é um post velhaço que eu fiz, que é naquele Face App, não sei, sabe, que te envelhece. É ótimo, eu mandava todo mundo fazer, para a gente ter mais empatia com a nossa eu do futuro. Então, a gente olhar para o futuro e realmente planejar nossos sonhos, saber quanto custa nosso sonho. Me conta aí no chat, se você tem um sonho, tipo, eu tenho um que eu falhei há uns anos no meu orçamento dele, mas quer fazer uma viagem de alugar um carro e dirigir pelos Estados Unidos e Canadá. E tava eu bem linda, achando que o meu orçamento que eu tinha feito na minha cabeça, sem pesquisar, ia dar, né? Mas isso sim, há uns 3, 4 anos. E eu sabia quanto que era, de verdade. Você tem certeza que você tem algum sonho aí que você não sabe quanto que custa? Se você quer comprar um imóvel, você já parou para pesquisar? Tipo, quanto que custa mais ou menos um imóvel como esse que eu quero? Me conta aí, vocês sabem quem quer comprar casa? Sabe mais ou menos quanto que é a casa que vocês querem comprar? Ou uma viagem? Aí, ó, apartamento para decorar. Mas aposto, Carol, que tá só na imaginação ainda, não é? Ou você já sabe o preço? Custa caro, Mas a gente sabe, né? Esse caro quanto? Porque às vezes a gente fazendo a conta, a gente vai, é possível daqui a tantos anos, né? A gente começar a trazer mais para a realidade, mesmo que a princípio doa, porque dói, né? Eu sei, as meninas bugam muito nessa parte, assim, falar, meu Deus, eu vou ter que descobrir, eu vou descobrir que eu não vou conseguir, porque, né, precisa de muita coragem para a gente poder olhar aí para esse preço. Então, é isso, essa é uma tarefa, pesquisar sobre o seu sonho, ver vídeo, estudar, descobrir pelo menos quanto que um desse sonho custa, para a gente ver o tamanho do problema. E não é para desmotivar, é para a gente começar a fazer conta, né? De quando que a gente vai conseguir, enfim, mas a gente saber esse quanto custa, porque também muitas vezes a gente tem esse sonho que você nem sabe quanto que custa, às vezes é muito mais possível do que você está imaginando, né?
o da Sandra mesmo, né? Ela achava impossível ela fazer uma viagem para a Europa. E aí, esse ano ela fez. E super dentro do orçamento, do que guardou ao longo... Acho que foi até ao longo do ano, né, amiga? Foi ao longo do ano passado e sobrou dinheiro depois no meu orçamento. São sempre uns orçamentos com as gordurinhas boas. Ainda sobrou um pouquinho, ainda tive esse privilégio ali de ter depois me dar um outro presente. É isso. Às vezes a gente vai descobrir que, na verdade, cabe. E acontece bastante. Eu vejo muito com as alunas. Com nossos posts de quanto custa também. Né? Teve o acho que do Mochilão da América do Sul, que eu recebia muita mensagem, assim, tipo, nossa, eu achava que era muito mais caro. Então, às vezes a gente vai olhar e descobrir que é mais possível do que a gente imagina. E aí a gente vai ter mais motivação também para poder juntar esse dinheiro, né? Outra coisa aqui, a gente, quase todo sonho vai ter gastos do objetivo, gastos futuros e gastos imprevistos. E aí a gente também precisa considerar eles no nosso planejamento. Então, um exemplo do carro. O carro é um ótimo exemplo para isso, né? Que você fala, vou comprar o carro. O carro é, sei lá, tá carérrimo o carro, né? Sei lá, 60 mil. Acho que dá para comprar um carro. Tá 60 mil, beleza. Se você juntar 60 mil contado, vai dar? Não vai dar. Porque aí daqui a pouco você vai ter que pensar seguro, imposto, gasolina. Então, esses gastos futuros também tem que estar pensados quando você está pensando no seu objetivo. E gastos imprevistos, né? Então, se você tem um carro, você sabe que pode bater, que pode estragar um trem, quebrar um retrovisor. E aí também, isso tem que entrar no nosso planejamento financeiro. Que mais? De filhos. Filhos é ótimo, gente. Inclusive, se vocês não leram, fiz uma entrevista muito legal há um tempo atrás para uma clínica de ginecologia e fertilidade. Mas filho, é isso, já começar, já sabe o que é ter, já vai começar a juntar um pouquinho, porque, né, os gastos futuros aí é infinito, talvez. Mas possível, né? Não é impossível. Beleza. E aposentadoria, né? Que é nosso plano de mais longo prazo. Isso a gente já sabe, que é isso, gente. Mesmo que ter filho, quando você estiver lá aposentando, seus filhos vão estar adultos, nem vão estar precisando de você mais. Então, o nosso plano de mais longo prazo, a aposentadoria. E, assim, mesmo sem saber muito, quanto que eu começo a guardar agora? A gente começa com o que tiver aí, um pouquinho que tiver, e aos poucos você vai ir buscando mais informação, porque aí você vai começar a ver aquele dinheiro parado ali. Você fala, e agora, o que é que eu podia fazer com esse dinheiro? Quanto? Né? Essas perguntas vão começando a surgir. E tá, deixa eu só falar essa pergunta da Bárbara aqui, né? Como é que eu sugiro a divisão do dinheiro poupado entre objetivos? Não sugiro, Bárbara. É você fazendo seu planejamento financeiro. Não tem uma regra, não tem, sabe? Depende do seu objetivo, da sua renda, do que é mais importante para você, como é que você quer montar esse quebra-cabeça seu, sabe? Isso que eu acho que é boa parte né, da graça, assim, aqui do método, que é a gente que vai descobrindo a montar o nosso planejamento. Pode ser que para você vai fazer sentido só juntar primeiro do computador, porque esse computador é nesse computador que você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro. Então, o computador é primeiro, sabe? Então, assim, depende dos seus objetivos, da sua vida. Por isso que eu acredito muito em dar as ferramentas para a gente poder construir o nosso planejamento, né? Porque não tem isso de alguém entregar para a gente pronto, sabe? Então tá. Gente, acho que eu passei bastante coisa aqui. Eu dei o que eu consegui passar aqui de ferramentas e para vocês entenderem um pouco do raciocínio mesmo. Esse é exatamente o raciocínio que a gente usa no Planejando Seus Dinheiros. E aí a gente, né, só se aprofunda mais com ferramentas, com dúvidas, com, enfim, o método, aulas, planilhas. Então, se vocês realmente querem ficar em paz com o dinheiro, querem se aprofundar nessa jornada aqui, vocês já sabem que temos uma solução, que é o Planejando Seus Dinheiros, né? Que é o curso de planejamento financeiro, realmente pensado para você ter paz com o seu dinheiro lá no fim. E aí vocês estão vendo aí as meninas contando, e enfim, vou contar um pouquinho, né, um pouquinho mais, assim,
para vocês de como é que funciona. Então, primeiro a gente tem a metodologia gravada, que são as aulas, né, as aulas gravadas, bem curtas e diretas, objetivas, com tudo que eu estudei e testei ao longo dos anos, já, né, prontinho, mastigadinho ali e organizado para vocês. Tem 1 ano de acesso às aulas e também às ferramentas, né, as ferramentas, tipo, você baixar depois pode ficar para sempre com elas. Temos monitorias em grupo e individuais, então toda segunda a gente tem ou monitoria em grupo ou individual, então toda segunda você pode tirar suas dúvidas ao vivo comigo. Então, na segunda-feira, à tarde até a noite, ou tem monitoria individual, ou à noite, 19 horas, a gente tem monitoria em grupo, né, que é bem parecido com esse formato aqui, mas eu vou falar menos, vocês vão falar mais, para tirar dúvida. E é super legal, tem, né, as meninas vão ficando amigas, vão se identificando umas com as outras, igual vocês estão aí no chat. É bem legal, é bem rico, assim, são momentos muito, muito legais. Temos planilhas e ferramentas para tudo. Então, cada exercício que for passado, você vai ter uma planilha ali para você preencher e completar e, né, organizar ali o raciocínio daquele exercício. Então, a gente vai ter algumas planilhas e ferramentas para te apoiar ao longo do processo e algumas que vão te acompanhar pro resto da vida, né? Então, lá de aposentadoria, de controle de orçamento, para quem gosta do controle de orçamento, do planejamento financeiro, né? Então, o completo, assim, a previsão dos próximos anos. E grupo no Telegram e correção das atividades. Então, é um curso muito prático. Então, tudo que você for aprendendo, você já vai aplicando, porque a gente já vai construindo o seu planejamento. E aí, o grupo, você manda a dúvida quando você quiser, e eu e Sandra vamos respondendo, né? A gente é bem rápido até para responder, mas uma ou outra ali, assim que possível, a gente responde. Aí as meninas também já começam a se responder as dúvidas. E a gente também corrige as atividades, né? Então, todas essas tarefinhas aí que vão tendo ao longo dos módulos, a gente dá uma olhada lá na sua planilha, te dá um feedback para você saber se está indo no caminho certo, se é por aí mesmo, se está tudo bem. Então, é um acompanhamento muito próximo, né? A gente dá muito amor e atenção para cada uma. E se fosse todo esse acompanhamento no modelo individual, isso seria 2.500, né? Mas a gente nem está com vagas abertas ainda por algum tempo para esse modelo. Fala, Sandra. Não, que eu gosto de comentar que, assim, é esse acompanhamento muito de perto, mas é um acompanhamento muito sem julgamento, sabe? E eu falo isso porque eu fui aluna da primeira turma, né? E depois que eu vim para o outro lado, mas é muito sem julgamento mesmo, igual acho que alguém comentou aqui, não sei se foi a Rai que comentou, né? Que, eu gasto muito com hobby. Tudo bem, ninguém vai falar assim, nossa, você está fazendo besteira porque você está gastando com hobby. Não, é importante para você, vamos encaixar, não vai ter julgamento. Então, isso acho muito importante lembrar disso. Sim, total. É mais nessa orientação. É isso. E ainda temos os bônus, né? Então, as monitorias já contei. A simulação de aposentadoria. Já tem aí até a Júlia, aluna do curso de investimento. Que mais? Mari também, de turmas passadas, que já fizeram a simulação de aposentadoria, que é um bônus para quem comprar até amanhã, né? Então, até amanhã no final do dia. A gente vai fazer essa conta de quanto que eu começo a guardar agora, para eu conseguir aposentar lá na frente, com quanto que eu vou conseguir aposentar lá na frente. Então, a gente vai fazer esses cálculos, né? Mas por final aqui eu abro a planilha para vocês verem. E temos um módulo e uma monitoria extra de planilha, então se você olha e fala assim, tô com medo das planilhas. Não, fica tranquila, a gente tem um módulo te explicando o que precisa saber. As planilhas são todas de template pronto, né? Então, assim, você só vai precisar preencher seus dados. E a gente está ali também disponível para tirar dúvidas de planilha. Tem também dentro lá do Planejando um mini curso de investimentos, então uma introdução de 2h40. Então tem bastante conteúdo lá sobre investimento para quem já quiser ir começando. E o módulo de autônomos empreendedoras. E também vamos ter uma monitoria extra só para autônomas empreendedoras. Que, gente, é um módulo assim, que vai ser a última vez que vai ter no Planejando Seus Dinheiros, porque ele vai virar uma coisinha à parte depois, então é a última vez. E tá realmente aí, né, incluído, vai estar aí no preço do curso que eu não falei.
e ele é incrível. Eu tô tão apaixonada, encantada com os resultados que tem tido com ele ao longo do último ano, porque já tem um ano que ele faz parte do Planejando Seus Dinheiros, que ele vai, daqui a pouco, precisar virar uma coisinha própria. Então, aproveitem. E, enfim, esses bônus aqui, realmente, eles seriam mais 1.185. E aí, tudo junto, eu não fiz a conta, pulei a conta, mas, enfim, daria 2 e alguma coisa. Mas nosso valor da turma 7 é 1.497 por todo esse acompanhamento, aulas, planilhas. Pode ser em até 6 vezes no cartão ou 1.425 no Pix, né? Sempre temos um descontinho à vista. Gente, é isso. Fica aqui o convite, né? Para quem quiser vir fazer parte da turma. Vou abrir aqui então para a gente conversar, tirar dúvidas. Se quiser tirar dúvida do conteúdo também, estou à disposição. E assim, é isso. Só venham quem realmente, gente, se vocês querem ficar em paz com o dinheiro, dá a mãozinha que a gente vai fazer funcionar. Quem já comprou investindo tem desconto extra. Ai, gente, já tá ganhando muita coisa, não tá, não? Já tem muita coisa, já tá lá aprendendo a investir, vai nem ver. O que mais que a gente pode vir levantar a mão ou aparecer aqui para conversar? Não, é só muito importante uma coisa que a Dani falou, que é muito verdade. A Ana atrai dinheiro. Você arruma sua vida com ela, de repente o dinheiro chega. E é mesmo. A Sandra, quando ela entrou no Planejando Seus Dinheiros, passou Eu semanas. recebi uma proposta. Semanas não, foi na primeira aula. Na primeira aula. Na primeira semana eu recebi uma proposta de emprego que eu ia ganhar, tipo assim, bem mais. E eu não sou a única. Pode ir lá, você pode mandar lá no Instagram também, a gente conversa lá. Aulas sobre uma vida. Deixa eu mostrar. Gente, tem calendário lá na página. Sandra, por favor, manda o link aí no grupo. Já mandei. No chat. Já? Eu não vi. Ah, tá. Ciência aqui. Ai, não. Ele não muda a minha aba, peraí. Para vocês verem, tipo, já tem o calendário lá na página também, para vocês saberem e acompanharem. As monitorias, elas são super legais, mas elas não são absolutamente essenciais, tá? Tem várias pessoas que passam aí o curso sem ter ido na monitoria, mas chega lá no final sendo o top 10, que inclusive eu nem falei, né? Falar. A gente tem a gente brinca do top 10 do BBB, mas é no Planejando Seus Dinheiros, que é as alunas que fizeram todos para casas, e isso, assim, aproveitaram ali tudo do curso, chegaram no final, né, nem precisa ter ido nas monitorias, ganham uma sessão individual para a gente fazer esse fechamento do curso, se está tudo certo, e enfim. E aí, né, caso você queira participar, já está tudo aqui para você ir se programar. E mostrar também o do planejamento de aposentadoria, para vocês darem uma olhadinha. Ixi. Ah, tá, que eu digitei errado. Então, esse aqui já é a planilha de entrega mesmo. Então, quanto que colocou inicial, quanto que está aplicando, quanto que quer ter lá na frente, o que a gente usou de dados para simulação, uma aba para você ir acompanhando seus investimentos, você ir anotando tudo aqui, saber onde é que está cada coisa. Os aportes, então, quanto a cada ano você vai ajustar, e aí aqui tá aleatório, tá, gente? Você ir ajustando os seus aportes e saber quanto que você vai colocar até o fim da vida, e outro para você ir acompanhando o seu saldo. Então, quanto que eu quero ter no final do ano que vem, para eu saber que meu planejamento está dando certo. E aí você vai conseguir ir acompanhando a cada ano quanto que você precisa de aumentar o aporte, ajustar pela inflação também seu aporte, e, enfim, é isso. Aí cada ano você dá um okzinho aqui, né? O que mais, gente? E é legal que é gerado com seus dados mesmo, né? Então vai ser sua idade, quanto você ganha, quanto que você quer retirar lá na frente, né? Quanto que é um valor que faz sentido, quando você gostaria de se aposentar, e a gente vai fazer várias simulações até chegar em uma que faz sentido, né? Isso. A sua realidade. É bem legal, bem importante. Né? Assim, muda essa sensação de, será que eu vou ter o suficiente lá na frente? Responde essa pergunta que faz a gente ficar
né, em paz, assim. Eu brinquei com a Ana quando eu fiz o curso, né? Que assim, se eu tivesse só isso, já tinha valido a pena, porque foi realmente isso que me deixou tranquila. Porque o meu estresse, né, específico, era esse, de, tipo, achar que eu tinha que guardar tudo para minha aposentadoria, aí eu não fazia mais nada. Ou quando fazia, ficava triste, né, de ter feito, porque ficava, me sentia mal. Aí eu lembro quando eu fiz isso, assim, não, ela pegou na minha mão e falou assim, vamos fazer umas continhas. E a gente Uhum. fez, eu falei, meu Deus, nossa, é um cenário muito, faz muito mais sentido do que eu esperava, enfim. Tinha muito essa coisa Entrar. de guardar, eu acho que é um pouco efeito disso da internet, né? Do tipo, ai, guarde seu almoço. Tipo, se você comer de marmita todo dia. Gente, tudo bem, comer de marmita pode ser uma saída, mas será que faz sentido em Uhum. qualquer época da vida? Eu penso na época que eu era estagiária e estudava, não tinha condição de fazer marmita, sabe? Tipo, não tinha tempo. Sim. Aí, enfim, deixa de tomar esse cafezinho, né? É, tipo isso, deixar de tomar um café. É, a E, coquinha, isso me gerou né? muita ansiedade. Não tô falando pra gente sair gastando desenfreadamente, de forma alguma, mas me deu muita sensação de que eu tinha que guardar tudo, o tempo todo. E Uhum. aí, quando a gente fez essas contas, nossa, foi tipo assim, É. ufa. Nossa, pra mim também. Eu tive também essa mesma sensação. Falei, nossa, é só ir nesse ritmo a vida inteira? Tá bom, a gente consegue Ser guardar uma constante, parte, né? né? É. Aí abri aqui também para vocês verem dentro, né, do curso, as meninas do Investindo, é a mesma plataforma, né? Então, ficam todas as aulas aqui, tem mais de 100 aulas. E eu só agora que eu descobri, porque essa plataforma é meio nova pra gente, e eu nunca tinha contado quantas aulas tinham. Fiquei um pouco chocada. Né? Bem legal, eu também tô gostando dela. E tem um até aqui que acho que eu estava conversando com o Vitor, de casa, isso eu falarei também antes. Aí a gente tem aqui algumas aulas para os sonhos esses mais comuns. Então, lá, quero ter um imóvel, tem 3 aulas, porque dentro da aula tem um simulador. Né? Então, tem um simulador ali para a gente pensar, se eu der tanto de financiamento, quanto que fica essa parcela? E a gente ir fazendo esses cenários e pensar nesses valores. Né? Então, tem esses sonhos aí. Acho que vocês meninas tinham falado também de apartamento. Tinha uma outra coisa que vocês tinham falado também. Mas enfim, carro. Carro também tem planilha para planejar. Quanto que esse carro vai custar por mês? De viagem, né? Inclusive, eu faço o meu planejamento das viagens nessa planilha. Estou fazendo. O dessa viagem tá bem bonitinho. Cadê? Dani ainda tá aí, ela tá usando bonitinho a planilha. Dani é super obediente, é muito engraçado. Fala, já coloquei tudo na planilha, dividido. Não sei o que eu quero, sim, tem. Tem o não sei o que eu quero, gente. Até isso tá pensado ali. E o que foi o outro? A plataforma que você vai ver nas coisas feitas. Sim, eu sou viciada em dar check. Eu não mando quase que uma mensagem sem dar um check. Então, a gente tem também a planilha de acompanhamento, né? Que já tá até pronta aqui, ó. Pra vocês virem. Só botar o nominho de vocês aqui. Que é. Cadê aqui, ó, do calendário do acompanhamento. Então, a gente vai colocando seu nome, a pasta, e aí você vai dando ok em cada para casa que você já fez. E a barrinha vai crescendo. E a gente vai ficando feliz. E a gente vai corrigindo quando vocês fizerem. E aí se deu ok aqui, a gente já vai corrigindo. Mas é isso, sou viciada em dar check Já é nas tudo coisas. muito pensado, com muito carinho, sério. É muito bom mesmo. Eu sou uma Sabe? grande fã, não é à toa. E aí tem dúvida individual? Beleza, a gente tem lá nosso monitoria individual, que a gente vai conversar só nós duas. Né? Tem o em grupo, mas também temos o individual, o Telegram. Não fica com dúvida, de jeito nenhum. Até hoje, né, em 6 turmas, ninguém conseguiu reclamar que não foi respondido, porque Sim. são muitos canais, são muitas possibilidades. Se a gente não puder É. responder na hora, assim, no primeiro momento que a gente puder, a gente vai responder. E a gente acompanha cada uma mesmo, tipo, né? Quem vem vindo nas monitorias, a gente sabe a história de cada uma, tipo, isso, né? Gabi, Olga, Via Mari, que estava aqui, não sei se ainda tá, acho que, não, tá aí. Ô Mari, vem cá, conversa com a gente. Aí, ó, muito atenciosas, é isso. É isso, gente. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês querem ver? Me fala. Alguma planilha? A gente abre aqui. Mostrar as aulas bônus que a gente Dúvidas. tem. Ai, as aulas bônus.
Ó, de milhas, que é com a Nanda, que veio dar uma introdução de milhas. Aula de estudar fora, com a Fernanda, que estava fazendo mestrado na Irlanda, de planejamento de compra de roupas e produtos de beleza com a Aline, que é consultora de moda e maquiadora, e foi aluna do Planejando Seus Dinheiros, e assim, impecável em aplicar o módulo de autônomos empreendedoras, e mudou a vida dela. Um de dinheiro em casal, Aulinha, eu e Sandra. Esse a gente ainda sonha em aprofundar mais coisa, né, nesse tema, mas já tem essa aula aqui. Essa é uma monitoria extra que teve de planilhas, mas também tem um módulo extra de planilha. E aula de planejamento de viagens com a Débora, que foi muito boa essa aula. E o aulão sobre investimentos, né? Que ele realmente tem 2 horas e 40. Não sei nem como é que eu dei conta, mas tá aí, 2 horas e 40 com tudo. Quer mais alguma coisa? O Vitor. Tá. O Vitor levantou a mão. Fala, Vitor. Cadê? Aí, pode falar. Eu ia reagir, eu ia mandar um coraçãozinho. Você tem Acontece. alguma dúvida? Tá tranquilo que eu conversei com você lá no Instagram, mas eu não tô a melhor de todas de responder todo mundo. Não, tranquilo, tá tranquilo. Obrigado, Dani. Então tá bom. Então, beleza. Gente, mais alguma dúvida? Como estamos? Tá tudo bem? Então, estão prontos para chegar, para vir fazer o planejamento dos seus dinheiros, para ficar tranquila, criar seu planejamento financeiro. Ó, então temos módulo 1, que é o Sendo Feliz com Seu Dinheiro. Então tem um livro de uma pesquisadora do Canadá que estudou formas como a gente gastar nosso dinheiro e ser mais feliz, simplesmente. É muito legal. Ele é um módulo bem light ali para a gente começar a pensar. O módulo de orçamento, para a gente montar nosso orçamento. Então, né, a receita do orçamento, tipos de receita, tipos de gastos, montando o orçamento. Cada módulo a gente vai construindo, encaixando uma pecinha. Tá? Esse do orçamento é o primeiro. Organização financeira, né? Então lá que eu estava falando, que é um ponto muito chave, a gente ter uma forma que vai funcionar para a gente. Então aqui a gente vai estudar o que são seus desafios. Então falei lá, eu dei o exemplo do delivery. O que é o seu desafio é do delivery? Vamos pensar aqui quais são as razões, né, para o problema seu delivery. E estudar muito é isso, pensar sobre nossa forma de funcionar, né? Porque impacta tudo ali do nosso comportamento, da nossa organização financeira. Depois a gente entender isso, a gente vai escolher qual que é o método que vai funcionar para você. Então tem de aula de método de organização financeira para você escolher qual que é o que vai funcionar melhor para você. O de autônomas empreendedoras. Então a gente fala sobre precificação, gestão financeira, planejamento financeiro da empresa e outros métodos ali, que não sejam só esse ali. O de preceitos financeiros, que são esses sobre como a gente lida com dinheiro, qual é a nossa história com o dinheiro. Então, é um método ali para a gente fazer essa investigação. Então, tem esse que foi o tema do meu TCC, né? Então, já tem anos aí que eu estudo esse método, e a gente vai ter esse caminho ali, como eu vou fazer essa reflexão para ter mudanças na minha vida. Então, já tem tudo organizadinho ali. O de sonhos e metas, que já falamos. Então, a ideia aqui é ter o orçamento dos seus sonhos. E aí, como que a gente faz o orçamento, né, de cada uma dessas coisas, assim. E depois a gente fecha tudo no presente versus futuro, que a gente junta todas as peças ali do quebra-cabeça para ter seu planejamento, né, ali de 2, 3 anos, pelo menos, assim, a gente consegue sair com esse planejamento. Esqueci de alguma coisa, Sam? Acho que não, né? Não, acho que não. Perfeito. Então tá bom. Esperamos vocês. É isso. Esperamos vocês, gente, animadas, tá bom? Qualquer coisa, manda mensagem pra gente lá no Instagram. Não fica com dúvida, não. E também a gente está organizando para a gente poder marcar algumas conversas. A gente vai mandar um formulário lá no grupo no WhatsApp. Se você ainda tem alguma dúvida, responde nesse formulário que a gente vai mandar uma resposta personalizada. E se ainda tiver dúvida, a gente marca um horário para a gente conversar, tá? E aí, realmente, se fizer sentido para você. Se não fizer,
tá tranquilo, vou falar, ó, acho que não é o momento, tá tudo certo, agora talvez vai ser melhor um outro caminho, ou enfim, né? Sempre eu falo se não faz sentido mesmo. Beleza? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido coisas importantes e úteis aí que vocês levem para a vida mesmo. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Gente, obrigada.